Estamos de volta ao nosso podcast da revista Visão Hospitalar, hoje recebendo o nosso anfitrião da 15ª Convenção Brasileira de Hospitais, Dr. Maurício Souto-Maior. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Começo fazendo uma pergunta bem direta. Qual o balanço que o senhor faz desse primeiro dia de evento? Olha, é uma satisfação nós estarmos aqui batendo esse papo aqui, falando sobre esse evento muito bacana que estamos agora finalizando o primeiro dia, muito produtivo, foi extremamente gratificante. A gente imaginava que ia ser bom, mas particularmente ele superou as nossas expectativas. A casa cheia. Casa cheia, de forma positiva, muito boa casa cheia, as pessoas conversando bastante, troca de informações, muitas reuniões, uma assistência às palestras, o pessoal atento, participando, a feira bacana, os apoiadores. Eu acho que o conjunto foi muito gratificante, muito bom e superou o que a gente imaginava. Na verdade, as atividades começaram bem antes, né? Vocês fizeram uma série de visitas técnicas, não foi, na quarta-feira? Conheceram 4 hospitais que são referências aqui em Florianópolis. Que você falasse um pouco para a gente como foram essas visitas, qual foi o objetivo delas e o que vocês tiraram dessas visitas? Eu acho que é importante, de tudo, gosto de puxar algumas frases, e uma frase que fala das melhores definições sobre o que é liderar. Nós estamos aqui trabalhando com líderes na área hospitalar. O que é liderar? Um pensador contemporâneo, que é muito famoso aqui, é o Peter Drucker. Então ele sintetizou numa frase que eu acho muito apropriada. O que ele diz? O que é liderar? Liderar é a arte de obter resultados através das pessoas. É simples, mas diz muita coisa. Então, como é que a gente consegue resultado através das pessoas? É você tendo com que as pessoas olhem para o mesmo cenário, para a mesma direção e se motivem para poder chegar naquele objetivo. Então, isso serve para todas as áreas de convivência e vivência humana, para empresas e também para os empresários da saúde, né? Então, você tem que ter um norte. As empresas planejam, você sabe onde quer chegar. Então, hoje, tudo converge para isso. E uma das maneiras muito bacanas e mais ágeis da gente superar desafios é a gente aprender com quem já fez. Não precisamos reinventar a roda. Então, a prática, a troca de conhecimentos, a conversa, o famoso network, né? Você benchmark, você vai se relacionar. Aí vem essa questão das visitas técnicas. Foi muito gratificante, nós visitamos 4 hospitais, vimos 2 estruturas públicas, uma sob gestão estadual, uma sob gestão municipal, uma privada filantrópica e outra 100% privada. 4 modelos diferentes. 4 modelos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. Está aí para poder atender a comunidade. E a gente pode, então, perceber, verificar pontos positivos, desafios, conhecer o que é essa experiência, o que eles já passaram para chegar lá, qual foi o caminho, e isso, sem dúvida, ajuda bastante para a gente interiorizar isso aqui, compartilhar, e quando nós temos que tomar decisões no dia a dia, a gente já vai tendo esse subsídio. Por isso que a experiência, o tempo, a gente tem que valorizar muito. Isso serve para a gente transpor para as nossas atividades no dia a dia, onde nós trabalhamos, cada um nas suas atividades, e a gente traz para o movimento associativo, para a Associação de Hospitais, compartilhando também com os colegas das associações de todos os estados, e que formam aí também a FBH com a sua equipe. Então, ajuda a gente formar esse cabedal de conhecimentos, nos direcionar sempre no propósito que tem as entidades, as associações e também aí os nossos associados, as estruturas de saúde em todas as instâncias. Vamos falar um pouquinho da rede hospitalar daqui de Santa Catarina. Perfeito. A gente tem notado que aqui tem um modelo bem exitoso que combina o público, o filantrópico e o privado e consegue entregar um pacote muito bem arranjado para a população. Fala um pouco para a gente como é que funciona o sistema aqui em Santa Catarina. Vamos colocar e rememorar que a Associação de Hospitais de Santa Catarina, a ESC, ela tem 62 anos de existência. Então esse movimento associativo começou lá, nesse tempo. Era um outro nome, originalmente era Associação Catarinense de Hospitais, e aí depois, com o tempo, ela migrou para
para a ESC, né? Dentro da bandeira das associações vinculadas à FBH. Então, desde esse tempo, desde essa época, as pessoas pensavam, vem cá, o que nós temos que trocar ideias, como que nós vamos solucionar os nossos problemas, como que a gente vai enfrentar os desafios. Santa Catarina, nos últimos 60 anos para cá, ela mudou o perfil, ela interiorizou as ações, seja na área empresarial, o crescimento industrial, a densidade da população interiorizando, que antes era 60 anos, era mais circunscrito a alguns polos. Era muito comum você ter no litoral regiões mais densas de população, onde tinha mais hospitais. E no interior era muito fraco. E Santa Catarina foi crescendo, foi saindo do momento econômico à época, que era muito extrativista, recursos naturais, madeira, e aí passou para industrialização, interiorização, e as cidades foram crescendo, e a população vai formando os núcleos populacionais regionais, e vai fazendo que o Estado tenha que pensar também a questão diferente, de forma diferente, a parte da saúde. E aí nasceu a ESC, consolidou, e é isso, sempre procurando trabalhar dessa forma. E o serviço público sempre foi muito pioneiro de hospitais vinculados à atuação, vinculada ao sistema público de saúde, e hoje nós temos aqui uma boa parte de hospitais e estabelecimentos de saúde que são privados, mas de fins não lucrativos, e aí são os filantrópicos, e aqueles que a gente chama privados empresariais, hospitais privados, que têm a mesma estruturação. Então, dessa forma é que foi se criando e consolidando esse modelo. E como tem uma vocação muito forte de se encontrar soluções em comum, o fato da ESC estar na capital do estado, naturalmente sempre teve essa interlocução muito forte com o governo estadual, se criou uma linha de comunicação que nós achamos muito boa de manter a proximidade, manter as portas abertas, e a associação sempre busca manter o bom diálogo, o bom relacionamento, entendendo assim, para a gente poder entregar um serviço que tem uma proporção dos serviços públicos muito forte, a gente tem que ser parceiro, entender e procurar colaborar da mesma forma e fazer com que os gestores públicos também entendam que tem que fazer a sua contrapartida. E aí é um movimento de modo assim contínuo de pensar no desenvolvimento do Estado, no desenvolvimento das regiões e a estrutura da saúde, os hospitais como instrumentos indispensáveis ao crescimento e das comunidades de forma positiva, saudável. É um pensamento que é típico do modelo do catarinense, que é de uma miscigenação muito grande. Ao longo desse tempo sempre teve um movimento migratório de todas as regiões. Eu sou natural de Santa Catarina, mas meu pai nasceu em outro estado bem distante daqui. Então eu posso dizer, eu sou do lado paterno, meu pai é natural do Ceará. Então, pelas questões de trabalho dele, ele veio para Santa Catarina, se radicou aqui, minha mãe era catarinense, e assim vai. É o Brasil. Né? A rede hospitalar de Santa Catarina tem quantos hospitais? São 219 hospitais. Desses 219, nós temos 119 que são associados a essa. E então, desse total, quantos são filantrópicos? Eu te falo que em Santa Catarina, dos 216, nós temos aí os 170. É um número bem expressivo comparado com o restante do país. Né? Basicamente assim, para você ter uma ideia, o serviço público, os leitos ofertados ao SUS, 70% dos leitos disponíveis ao SUS estão em hospitais privados filantrópicos. É mesmo. Então hoje o SUS ele depende de 70%. Então quando se fala, o governo do estado agora comemora números expressivos de cirurgias eletivas, de campanhas, de movimentos que o estado vem fazendo, de agregar valor e estimular a produção para isso, 70% desse valor foi feito dentro dos hospitais filantrópicos, mas são hospitais associados a essa. Existe uma pauta histórica da FBH que é a discussão sobre integrar as parcerias pública e privada, dar mais oportunidade para que o privado possa participar do sistema de saúde. Recentemente o Ministério da Saúde lançou um programa, né, agora tem especialistas que permite que hospitais e clínicas privados possam se credenciar e prestar o serviço pelo SUS.
Como é que o senhor avalia esse programa e como o senhor pensa que pode melhorar essa integração entre o público e o privado? Olha, nós vivemos, estou falando aqui do modelo de Santa Catarina, né? Santa Catarina, nos últimos 5 anos, foi o estado que mais cresceu em número de população, não organicamente. Então, nos últimos 5 anos, vieram para Santa Catarina 315 mil pessoas morar aqui, de outros estados. Então, Santa Catarina atraiu mais moradores do que todos os estados aqui, o estado que mais atraiu. Isso faz o quê? Faz com que tenha uma pressão na estrutura pública muito grande. É mais gente utilizando a estrutura, então isso se reflete, por exemplo, na malha viária, que você pode ver mais gente utilizando, nos instrumentos públicos, a segurança, na educação e na saúde, inevitavelmente. Se eu tenho mais gente utilizando, a gente percebe também que há uma necessidade de ter mais oferta para que as pessoas possam ter acesso. Então, qualquer iniciativa que venha a facilitar, permitir, incentivar que leitos hospitalares, que serviços hospitalares que atendem o segmento privado possam também atender o segmento público, é muito positivo dessa forma. Então, às vezes, você tem que capitalizar isso aqui e fazer com que os negócios sejam sustentáveis. Que é um chavão, a gente já escutou muitas vezes assim, pô, saúde não tem preço. A gente sabe, quando saúde não tem preço, não pode medir quanto é que vale a saúde de cada um, mas ela tem custo. Verdade. Ela tem custo. E como é que você incorpora, por exemplo, nós estamos vendo aqui, participando da convenção, a gente vê tanta novidade, tudo está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Tivemos painéis internacionais e a gente pode verificar que o problema só muda de endereço. Os desafios que nós temos no Brasil, que nós temos em Santa Catarina, que a gente tem lá no hospital onde eu trabalho, cada um dos colegas tem, é o mesmo que nós vimos de outros países colocando. E aqui eu também faço um outro apontamento. Dentro dessa contribuição que a FBH faz, o ano passado teve o Congresso Internacional, sim, que foi no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela veio porque a FBH faz parte do IHF. Verdade. E eu me lembro claramente que esses números foram 62 países participando. E aí, quando a gente escutava um painel de lideranças de 5 continentes, dizendo quais eram os desafios que os hospitais tinham de 5 continentes diferentes, da Austrália, passando pela Europa, a Ásia, a América do Norte e Brasil estava lá. Aí você vê que os temas são os mesmos. É o que nós trabalhamos aqui na associação, na federação, então é muito positivo e nós vimos isso hoje aqui nessa percepção na 15ª convenção. Quando você traz os temas, você vê que os problemas são comuns. Então, a busca de soluções, ela passa por esse compartilhamento de informações, pela riqueza que tem da nossa participação enquanto associação da FBH, onde nós conversamos com os colegas de outras regiões do país, e a gente troca informações, troca os nossos problemas, as nossas angústias, e nós compartilhamos informações, soluções que vão surgindo, e muitas delas são tomadas em comum. Então, sem dúvida, tudo isso referenda como foi positivo nós estarmos nesse momento aqui da 15ª. A visita técnica também foi extraordinária, onde a gente consegue perceber tanta coisa boa que está sendo feita, e também com os colegas aqui que a gente vai Você acredita que vai deixar legados? Sem dúvida. Para mim, pessoalmente, eu posso falar, eu sou gestor hospitalar, eu sou gestor de um hospital que atende uma região grande aqui no norte catarinense. É uma estrutura que tem alta complexidade, 4 especialidades, é referência para uma área de 400 mil habitantes, e nós estamos com quase 1.300 funcionários dentro de uma estrutura dessa. Então, é uma demanda grande. Então, é um dos grandes hospitais aqui do estado. Então, a gente consegue tocar lá, por quê? Porque a gente tem uma equipe comprometida. De novo, a gente tem uma equipe olhando para a mesma direção, que vem de um modelo de gestão desse hospital, Hospital São José de Jaraguá do Sul, que tem uma mantenedora, um conselho deliberativo que é oriundo da nossa da comunidade jaraguaense, e que entende o hospital como um instrumento necessário para o desenvolvimento da comunidade. Então, todo mundo pensa junto, consegue agregar valor, consegue tocar os projetos para frente para desenvolver uma cidade próspera e para que seja cada vez mais. E esse é o modelo, então,
associativo que nos estimula a estarmos participando da associação de forma voluntária e com conhecimento e consentimento lógico do hospital onde eu sou funcionário, me libera para essas atividades porque percebe que esse é o momento. Então a gente tem que divulgar isso. Nós temos colegas magníficos na questão do desprendimento também, que compõem a diretoria da ESC, que tem esse propósito da gente poder fazer e divulgar e utilizar desse pensamento da forma que a gente pensa, que é comum aos colegas com os quais nós compartilhamos a diretoria da ESC, para poder vencer esses desafios que passam por isso que a gente vem conversando. Doutor Maurício, quero agradecer a sua participação no nosso podcast, te parabenizar pela realização do evento, o evento está maravilhoso. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os congressistas que vão voltar para casa, vão sair daqui com a mala cheia de informação, pelo menos, de conhecimento. Que mensagem você deixa para os congressistas? Eu acho que o trabalho associativo em conjunto e a troca de informações e não termos é fundamental. Pensar no coletivo, pensar em trabalho conjunto, pensar em agregar valor no associativismo, reduzindo custos, aumentando a oportunidade para atender melhor as pessoas. Esse é o entendimento, e nós alinharmos que estamos no caminho certo nesse movimento associativo, estamos certíssimos de participarmos junto com a FBH, e tudo isso nos dá certeza de continuarmos a nossa trajetória. Muito bom. Muito obrigado, doutor Maurício.